Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura e estudo devocional do livro de Mateus, do capítulo 17 também. Hoje é um capítulo bem curtinho, então vamos lá. Primeiro tópico, falando sobre a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, em uma alta montanha. Lá Jesus se transfigurou e diante deles o rosto de Jesus brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Cristo: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Depois todos eles acabaram descendo da montanha e Jesus ordenou que eles não dissessem a ninguém o que eles tinham visto. Disse: Vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É certo que Elias virá e há de restaurar todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem deverá sofrer por causa deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Depois aqui no verso 14, Jesus ele cura um homem epilético. Depois, junto então da multidão, um homem se aproxima de Jesus e de joelhos diante dele lhe pede: Tem piedade do meu filho, é epilético e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-los? Tragam aqui o menino. Jesus então repreendeu o demônio que estava no menino e saiu dele. A partir desse momento, o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, como que eles não tinham conseguido expulsar o demônio da criança? E Jesus respondeu: Por causa da fraqueza na fé. Porque eu lhes garanto, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão para essa montanha: Desloquem-se daí para lá, e ela se deslocará. E para vocês nada será impossível. Aqui nesta passagem, assim como outras que nós veremos nos próximos evangelhos, como Marcos e Lucas, muitas dessas passagens se repetem, mas acrescentam outras informações que aqui agora neste livro de Mateus não tem. Mas veremos depois que este tipo de demônio, ele só sai mediante oração e jejum. Talvez este tipo de espírito ruim tenha até assustado os discípulos de alguma forma, Pela criança ficar ali espumando pela boca, se jogando no fogo, se jogando na água, Esse espírito imundo, ele pode ser representado muitas vezes por situações ruins na nossa vida, que nos travam, que bambeia a nossa fé, que nos coloca em dúvida, nos trazem medo, e aí a gente não consegue sair naquela situação. Depois aqui no verso 22, Jesus revela para os discípulos que o Filho do Homem, ele será entregue nas mãos dos homens que o matarão, mas no 3º dia ele ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Aqui no verso 24, já a última parte do capítulo, diz que quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos, que eram inclusive mal vistos, eles se aproximaram de Pedro e perguntaram:
o mestre de vocês não paga o imposto anual do templo? Ele respondeu, paga sim. Ao entrar em casa, Jesus se antecipou e lhe disse, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra recebem impostos ou taxas? Dos filhos deles ou dos estrangeiros? Então Jesus disse, portanto, os filhos estão livres, mas para quem não os escandalizemos, vá ao mar e jogue o anzol. Segure o primeiro peixe que subir. Ao lhe abrir a boca, você encontrará uma moeda. Pegue-a e a entregue a eles, por mim e por você. E aqui nós encerramos o estudo do capítulo 17 do livro de Mateus e amanhã te vejo para darmos continuidade. Não se esqueça de deixar a sua curtida aqui no canal, que é muito importante. E se você está gostando, deixa aqui o seu comentário, alguma dúvida e te vejo amanhã, se Deus quiser. Até mais!